União Europeia tem sido muito protecionista e Lula vai agir para reavaliar acordo. Segundo secretária executiva da Chancelaria Brasileira, as novas exigências europeias estão criando barreiras e impossibilidades para que o acordo seja finalmente ratificado, e que Lula pretende, em conversa com líderes europeus, assinalar um caminho para a revisão do pacto. Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na Europa hoje com a agenda a ser cumprida na Itália e na França, em uma viagem que marca sua terceira visita ao território europeu desde o começo do governo. Os compromissos do mandatário incluirão reuniões com o sociólogo italiano Domenico Di Masi, com o Papa Francisco no Vaticano e encontros bilaterais com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Em seguida, Lula viajará à França na quinta-feira, onde, entre outros compromissos, fará um discurso em um festival na capital Paris e se encontrará com o presidente Emmanuel Macron, segundo o G1. Ir a dois dos principais países da União Europeia neste momento denota a viagem um movimento importante, visto que o acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul está como prioridade na agenda de ambos os blocos para que finalmente saia do papel. Nos últimos dias, tem sido bastante ventilado as diferentes disposições das duas partes acerca de diferentes tópicos do pacto. Apesar de ter sido fechado em 2019, o texto não foi ratificado. Os europeus fizeram novas exigências que os países sul-americanos não enxergaram como sendo justas, uma vez que muitas são unilaterais. Para a secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira, entrevistada pela Sputnik, Lula durante a viagem pode estabelecer um diálogo que permita que o acordo entre União Europeia e Mercosul não aconteça em detrimento dos interesses dos países sul-americanos. A União Europeia tem sido muito protecionista. O presidente Lula vai interceder para reavaliar o acordo, afirmou Oliveira. A secretária executiva também destacou que o documento com as novas demandas europeias é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e impossibilidades incluindo represalias e sanções aos países do Mercosul. As novas demandas da União Europeia podem trazer inúmeros prejuízos, incluindo nos compromissos com o Acordo de Paris, por exemplo, o qual o Brasil deve respeitar e cumprir. O acordo possui cláusulas que aumentarão o desmatamento ao reduzir o imposto para a exportação de produtos agrícolas, que são os principais impulsionadores do desmatamento nos países do Mercosul, acrescentou. Na visão da chancelaria brasileira, o encontro entre Lula e Macron poderia assinalar o caminho para a revisão do acordo. Na visita a Brasília feita na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que Europa e Brasil estavam começando uma nova era, e se mostrou muito disposta à ratificação do acordo entre os blocos. Entretanto, o governo brasileiro tem se movimentado com cautela sobre o assunto quando é notório que há desentendimentos entre os países. Enquanto Brasília gostaria de rever o trecho do acordo para restringir a possibilidade de abertura do país para compras governamentais, os europeus querem rediscutir questões ambientais. O Itamaraty está trabalhando em uma resposta à União Europeia e o texto deve trazer a discordância brasileira com as novas exigências ambientais e a avaliação de que, se forem aplicadas sanções, elas devem valer para os dois lados, e não somente para os países sul-americanos. Ainda ontem, Lula afirmou que a União Europeia não pode ameaçar o Mercosul para ratificar o acordo e que discutiria com Macron a questão da aprovação pelo parlamento francês do endurecimento do acordo, conforme noticiado. A União Europeia não pode ameaçar o Mercosul, somos parceiros estratégicos, afirmou o líder. Lula também declinou o convite feito pelo Bloco Europeu para participar de uma cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União Europeia prevista para o mês que vem em Bruxelas. A decisão do mandatário está fazendo com que lideranças europeias se articulem nos bastidores para tentar o convencer de ir, já que sua ausência diminuiria o prestígio da cúpula uma vez que o Brasil é o principal país latino-americano, e poderia inclusive incentivar outros líderes regionais a não viajar para Bruxelas, segundo o jornal O Globo. A mídia também ressalta que, sobre o acordo, dentro do governo o ambiente para finalizá-lo ainda neste ano não está bom. O Ministério da Gestão, o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o da Saúde e a Secretaria Executiva da Casa Civil tendem a se posicionar de maneira contrária ao acordo nos termos em que ele foi fechado há 4 anos. Já os Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Ministério do Planejamento e Orçamento são favoráveis. Mais uma notícia.
Lula volta atrás e decide encontrar com premier de direita da Itália Giorgia Meloni. Presidente foi aconselhado por auxiliares a se encontrar com a líder italiana. Ao mesmo tempo, a assessoria do brasileiro trabalhou para que Meloni aceitasse a audiência. A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com os compromissos marcados para a Itália há um bom tempo. No entanto, desde o começo foi ventilado que Lula não encontraria com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, problemas de agenda. Entretanto, agora na última hora, o presidente resolveu encontrar a premier, segundo o jornal Valor Econômico. A reunião com a líder de ultradireita ocorre na tarde de amanhã. Antes, a viagem oficial de Lula contava apenas com encontros políticos com o presidente italiano, Sergio Mattarella, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o Papa Francisco. Meloni assumiu o cargo de primeira-ministra em outubro de 2022. Ela lidera o primeiro governo de ultradireita na Itália desde o fim da Segunda Guerra Mundial, além de ser a primeira mulher a ocupar o posto. Segundo a mídia, havia o temor entre interlocutores dos governos brasileiro e italiano de que a ausência de um encontro com Meloni pudesse fomentar a imagem de que diferenças ideológicas entre os dois líderes seriam um empecilho para o diálogo de alto nível entre estados. Ainda na Itália, além das autoridades, Lula teve e terá um encontro com o sociólogo Domenico de Masi. De acordo com o Itamaraty, o mandatário brasileiro e o presidente Mattarella tratarão de temas como cooperação na área de defesa, especialmente na transferência de tecnologia, e do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O italiano também oferecerá um almoço a Lula e à primeira-dama, Rosângela da Silva. Mais uma notícia. China e Cuba discutem criação de centro de treinamento militar na ilha. A China e Cuba estão em negociações para estabelecer um centro de treinamento militar conjunto na ilha, levantando preocupações em Washington sobre o possível envio de forças militares chinesas para perto das fronteiras dos Estados Unidos, informa o The Wall Street Journal. De acordo com as fontes do jornal, os Estados Unidos temem que a criação de um novo centro de treinamento em Cuba possa levar ao estacionamento de forças militares chinesas e outras operações de segurança e inteligência a apenas 160 quilômetros da costa da Flórida. As discussões para a instalação na costa norte de Cuba estão em um estágio avançado, mas ainda não foram concluídas, relata o The Wall Street Journal. De acordo com o jornal, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entrou em contato com autoridades cubanas na tentativa de impedir a conclusão do acordo. A Casa Branca se recusou a comentar essa informação ao jornal. Anteriormente, surgiram relatos de que Havana e Pequim já estão compartilhando 4 estações de escuta em Cuba. O The Wall Street Journal diz que várias autoridades de inteligência informam que Pequim vê suas ações em Cuba como uma resposta geográfica às relações dos Estados Unidos com Taiwan. O aumento da ansiedade em Washington em relação às ambições da China no Caribe e na América Latina ocorre em um momento em que o governo está tentando diminuir as tensões mais amplas com Pequim, que foram alimentadas por uma série de outras questões, inclusive o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, nota o artigo. Os Estados Unidos estavam monitorando uma visita planejada de um alto funcionário do Ministério da Defesa cubano a Pequim. As autoridades norte-americanas interpretaram a viagem como mais uma etapa das negociações sobre o centro de treinamento. Fontes da mídia dos Estados Unidos informaram anteriormente que a China estaria supostamente usando uma base militar em Cuba para coletar informações sobre os Estados Unidos a partir de 2019. Em 9 de junho, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba desmentiu informações sobre um acordo com a China para a construção de uma base militar destinada a espionar os Estados Unidos. Mais cedo, o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que seu país está ciente dos relatos de um suposto acordo entre a China e Cuba para estabelecer uma base de espionagem chinesa na ilha, mas afirmou que são falsos. Mais uma notícia. Stoltenberg pede para membros da OTAN investirem mais em sistemas coletivos de defesa antiaérea. Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg solicitou mais investimento em sistemas coletivos de defesa antiaérea, observando que o conflito ucraniano mostrou o quão importante é ter sistemas modernos de defesa multinível. É muito importante para os países da OTAN investirem em vários meios, mas é necessário garantir a compatibilidade entre os países da Aliança Atlântica. Devemos defender nosso espaço aéreo juntos, disse Stoltenberg.
Segundo ele, a criação de sistemas de defesa antiaérea deve construir barreiras entre as nações da aliança. Anteriormente, Stoltenberg, após a reunião em Bruxelas, disse que os ministros também concordaram com um novo modelo de rotação para a defesa aérea e de mísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo ele, isso garantirá o uso eficiente dos recursos de transição da OTAN das patrulhas aéreas para a complexa defesa aérea. No domingo, Stoltenberg se pronunciou contra o congelamento do conflito ucraniano, bem como contra sua conclusão nos termos da Rússia. De acordo com ele, a OTAN continuará apoiando a Ucrânia. Altos responsáveis e funcionários de países ocidentais têm repetidamente se deparado com estoques e níveis de produção baixos como impedimentos para um maior apoio a Kiev. Por sua vez, a Rússia enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia.